Não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil mesmo falar sobre isso, sobre pílulas abortivas. Mas eu quero mostrar neste vídeo informações importantes para você que já considerou usar ou até usou e pensa em usar novamente a pílula abortiva. As pessoas, por exemplo, que advogam a qualidade das pílulas abortivas, como o misoprostol e tantos outros abortivos químicos, né? Eles dizem sim que o químico é muito melhor para fazer um aborto ou terminar uma gravidez, como eles dizem, né? É muito melhor do que, por exemplo, ir a uma clínica clandestina ou uma clínica autorizada, por exemplo, porque, segundo eles, você estaria, vamos dizer, evitando certos riscos cirúrgicos de contaminação ou até de cair na mão de um açougueiro para fazer besteira e até poder matar junto com a criança a mulher, não é? Então, muita gente recorre sim a este método e acha simplesmente que tomar uma pílula abortiva é como tomar, sei lá, um remédio, como tem aqui, né, um remédio para dor de cabeça, né? Então, as pessoas tomam esse negócio aí, as mulheres obviamente tomam isso e simplesmente sentem a extração lá da criança, né? Vem a criança morta, saiu, às vezes sai no vaso ou sai uma coisa, porque, por exemplo, se você toma o misoprostol, a mulher vai ter contrações muito fortes uterinas e depois vai ter o sangramento com a expulsão da vida dentro dela. E recentemente eu tive acesso a uma pesquisa que foi publicada em 16 de abril de 2019, deste ano, portanto, da revista Contraception, ou seja, a revista Contracepção. E nessa revista foi feito entre julho e setembro de 2017, em que pesquisadores da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, realizaram uma pesquisa online com membros da Society of Family Planning, ou seja, a Sociedade do Planejamento Familiar, Associação de Saúde de Cuidados com Saúde Reprodutiva e a Rede de Ajuda ao Aborto, Abortion Care Network, né, que foram questionados sobre as suas experiências e opiniões sobre o aborto autopraticado, ou seja, que a mulher toma o abortivo químico por conta própria. Foram entrevistados 650 especialistas ou pessoas que lidam diretamente com essas questões e pouco mais da metade deles, 55,1%, eram provedores diretos do aborto, ou seja, faziam o aborto ou então administravam essas drogas às mulheres. Vejam só, dos provedores de aborto, 68,6% informaram ter experiências com mulheres que tentaram abortar por conta própria e desses 76% tinham conhecido mulheres que usaram misoprostol ou mifepristona, que são dois medicamentos abortivos vendidos usualmente, por exemplo, nos Estados Unidos. Nessa pesquisa que foi feita, aqui que vem o dado importante. Nesta pesquisa da Universidade de Iowa, apenas metade, 53,3%, disse que achava que o uso do misoprostol ou da mifepristona, dos medicamentos abortivos químicos, apenas metade deles achou que o uso disso era seguro para autopraticar o aborto. Isso significa, portanto, que quase metade das pessoas que foram entrevistadas acreditavam que não era seguro para mulheres usarem drogas para realizar os seus próprios abortos. Isso é a mais pura verdade que nós podemos conhecer. Eu já falei algumas vezes aqui no meu canal sobre os efeitos colaterais do aborto. Vocês sabem que eu sou flagrantemente contrário ao aborto em qualquer perspectiva, né? E inclusive já fiz apresentações e aulas sobre os efeitos colaterais do aborto, porque é um assunto que eu estudo demais. Uma das questões que a pílula abortiva pode causar na mulher, porque não sei se vocês sabem, o misoprostol, que é conhecido como Cytotec, que é um medicamento abortivo, ele foi descoberto mais ou menos por acaso, porque ele era usado para combater úlceras, né, gástricas nas pessoas, ou seja, quando eles usaram aquele medicamento, eles perceberam que aquilo também em alguns casos causava aborto e depois o medicamento começou a ser usado por isso. No Brasil ele é proibido, né? Nos Estados Unidos não é proibido, ele é administrado e vendido em clínicas abortivas, né? Mas mesmo em casos em que você usa a pílula abortiva e não vai para uma clínica fazer os procedimentos padrões e violentos contra a vida da criança, quando você usa misoprostol, mifepristona, por exemplo, você tem altíssimas chances de desenvolver uma hemorragia uterina, ou seja, um sangramento desproporcional e excessivo e descontrolado dentro do útero da mulher. Isso mesmo com a pílula. Quem mostrou isso foi a doutora, deixa eu ver aqui, doutora Deborah Evans, num livro muito bom chamado Without Moral Limits, né, Sem Limites Morais, publicados
pela editora Crossway Books em 1989. Ela já tinha essa pesquisa e também foi mostrado pelo pesquisador Bjork em 2005 numa revista especializada em parto prematuro. Outro livro interessantíssimo que fala sobre essa questão dos problemas físicos, eu não estou nem entrando nos problemas psíquicos do aborto, mas nos problemas físicos, biológicos e hormonais que podem acontecer na mulher, é este livro aqui que eu já recomendei para vocês. Quem quer estudar as consequências do aborto, mas principalmente ligadas à questão do câncer de mama e a pílula de controle de natalidade, ou seja, a pílula de controle hormonal que a mulher toma para não menstruar, tem de ler este livro aqui da Chris Kellenborn, né? Esse livro aqui, que é um livraço de quase 400 páginas, ela é uma pesquisadora de primeira categoria em que ela aborda as consequências, principalmente conectadas ao aborto, ao câncer de mama, o aborto e a pílula de controle da natalidade. E aqui na página 111 ela discute justamente a questão da influência de medicamentos abortivos como o misoprostol e a mifepristona na produção do câncer de mama da mulher. E veja aqui, ela cita o Dr. Brind, que é um dos especialistas nessa área da ligação do aborto com o câncer de mama, né? Ele diz o seguinte, citando o Dr. Brind: nós não temos nenhuma razão para suspeitar de que novas tecnologias como o misoprostol, a mifepristona, por exemplo, poderiam, que resultam naturalmente em abortos ou terminações prematuras da gravidez, não poderiam também estar associadas ao aumento do risco de câncer de mama. Ou seja, o risco de câncer de mama parece ser o mesmo com o uso dessas tecnologias. E aí conclui o seguinte aqui na página 112. Se esses medicamentos abortivos têm um efeito adicional deletério tão ruim quanto a pílula de controle de natalidade, as mulheres que participam de abortos químicos podem também desenvolver ainda maior risco de câncer de mama do que mulheres que sofrem abortos químicos. Isso por causa, explica aqui, você tem que conhecer o livro Os Argumentos, um dia eu talvez fale especificamente sobre esse tema, mas por causa da explosão hormonal que ocorre dentro do corpo da mulher. Então, muito desse pessoal aí que defende o aborto, seja ele por meio químico ou por meio de intervenção cirúrgica, acredita que há meios de fazer um aborto seguro. Eu preciso dizer para você que não existe essa história de aborto seguro em primeiro lugar. Como eu sempre gosto de marcar aqui e deixar claro para vocês, o aborto seguro nunca existe porque a criança sempre morre, ponto, não é seguro neste primeiro ponto. E segundo, porque a mulher sempre sofrerá as consequências fisiológicas, espirituais, diga-se de passagem, da decisão do aborto que ela tomou, né, por conta própria. Você vai dizer, não, Bernardo, mas não é assim, esse pessoal que você está citando aí, todos eles são contrários ao aborto. Não é bem verdade, não é bem assim. Se você ler esse documento aqui, dessa revista chamada Critical Issues in Reproductive Health, ou seja, assuntos críticos ou questões críticas, né, na saúde reprodutiva, e o título desse volume é Misoprostol and Teratogenicity, Reviewing the Evidence Report of a Meeting. Ele foi produzido pelo Conselho Populacional em Nova York em 2002. O Conselho Populacional foi o que popularizou o misoprostol no mundo. O Conselho Populacional, vamos dizer, é pró-aborto, entendeu? É contra a vida. E nesse documento razoavelmente curto, de 25 páginas, está em inglês, eu vou colocar o link aqui nos comentários, eles analisam a consequência na mulher, de algum modo, mas principalmente nas crianças que sofrem o misoprostol, né, que recebem o misoprostol e acabam não sendo abortadas e nascem com deficiência, cheia de problemas, etc. As pessoas que difundiram o uso do misoprostol admitindo problemas que podem estar conectados com o uso desses abortivos químicos. Então, assim, esses abortos não são seguros de maneira nenhuma. 2, pode causar um monte de problema psicológico e físico em você. 3, obviamente, você vai estar matando uma criança. A coisa chega a tal ponto, uma vez que você aceita o aborto, seja ele em qualquer fase de desenvolvimento da vida humana intrauterina, dentro da barriga da mãe, a coisa fica tão louca que você acaba aceitando, como muitos democratas americanos e alguns loucos aqui no Brasil, o que eles chamam de aborto por nascimento parcial, que é a criança, quando está nascida, você deixa só a cabeça dentro da barriga da mulher e mata a criança ali. Mas ela não nasceu. 9 meses, nasceu o corpo inteirinho para fora, mas você não matou a criança, porque a cabeça dela estava dentro do útero da mulher. Faça-me o favor, cara.
né? Aí você vê o Trump fazendo um serviço maravilhoso, tirando 60 milhões de dólares da Planned Parenthood, que é a maior organização particular abortista que existe nos Estados Unidos e também no mundo. E tirar esses 60 milhões de dólares da Planned Parenthood significa fazer com que deixem de acontecer 40 mil abortos dentro dos Estados Unidos. E aí você vê imbecis, artistas imbecis como Foo Fighters, Katy Perry, Paulina Rubio e Lady Gaga defendendo e assinando, né, uma campanha a favor da Planned Parenthood. Pense nisso, pense nessa questão da pílula, espalhe essa notícia, espalhe este vídeo para que mais pessoas conheçam as consequências da pílula abortiva, que não, ela não vai só livrar você da criança, ela vai trazer consequências para você, para o seu corpo, possível câncer de mama, problemas psicológicos graves, grandes chances de hemorragia uterina grave, e você pode morrer fazendo esse negócio, e uma outra série de consequências gravíssimas que um dia eu vou me dedicar aqui a fazer um vídeo só sobre as consequências práticas, efeitos colaterais do aborto na mulher e até em terceiros. Este é um outro assunto polêmico que eu quero tratar um dia com vocês aqui. Não esqueça de inscrever-se no canal, não esqueça de assinar o sininho. Se você chegou aqui, é porque você acompanhou o vídeo todo. Fique firme, deixe seu comentário aqui embaixo. Deus nos abençoe e jamais vamos deixar de lutar pelas duas vidas, da mulher e da criança.